Olá, turma. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vinda a mais uma aula daqui do nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto super importante que sei que vai tirar a dúvida de muitos de vocês. Mas antes, deixa-me apresentar. Eu sou o professor Leonardo, para quem não me conhece. Para quem já me conhece e que já está aqui há muito tempo, já me conhece muito bem. E hoje vamos falar sobre as regras de movimentação das contas do ativo e também do passivo. Vamos entender quais são essas regras e após essa aula você vai sair daqui conseguindo então fazer lançamentos contábeis com base nas regras das contas do ativo e também do passivo. Mas antes de irmos para a aula, diretamente para a aula, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, ativa o sino e ajuda o canal a crescer, compartilhando com seus amigos, seus familiares e etc. Então, pessoal, é isso. Agora, vamos à aula. Hoje vamos falar sobre ativo, sobre as regras de movimentação das contas do ativo e do passivo. Como vocês sabem, todas as empresas, ao começar a sua atividade ou o seu exercício econômico, eles precisam, no entanto, desenvolver uma atividade que consiste em abrir as contas do razão a partir de um balanço patrimonial. Como vimos aqui no mapa, nós temos aqui um balanço patrimonial na representação horizontal, só para fins de exemplo. Então, a partir desse balanço patrimonial, é que as empresas, então, desenvolvem a primeira atividade que consiste em abrir as razões para as primeiras atividades. Se no balanço patrimonial as contas do ativo estiverem do lado esquerdo do balanço, por analogia, pessoal, os saldos iniciais das contas do ativo devem aparecer do lado esquerdo da conta. Compreenderam isso? Vou repetir, se as contas do ativo estiverem do lado esquerdo do balanço inicial, por analogia, as contas do ativo devem ser lançadas ou inscritas do lado esquerdo da conta. Por exemplo, temos aqui conta cliente. Então, o lado esquerdo da conta é o lado do débito. Logo, o saldo inicial da conta cliente é de 20 mil kwanza, que é colocado aqui do lado esquerdo da conta. Em outras palavras, podemos dizer, e retenha esse conhecimento, que as contas do ativo, elas debitam-se pelas iniciais. As contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais. Entenderam? Agora, se no balanço patrimonial, as contas do capital próprio mais passivo encontrarem-se do lado direito do balanço, não do lado esquerdo, do lado direito do balanço, logo, por analogia da conta, as contas do passivo devem ser escritas, aqui embaixo, do lado esquerdo da conta. Temos aqui a conta fornecedor, temos débito e temos crédito. O lado direito da conta é este lado. Logo, o saldo inicial da conta fornecedor são 500 mil. Então, retenham mais esse conhecimento. As contas do capital próprio mais passivo, elas creditam pelos saldos iniciais. Compreenderam isso, pessoal? Então, o primeiro ponto que vocês devem reter é os saldos das contas do ativo debitam-se
pelos saldos iniciais. E as contas do capital próprio mais passivo, elas creditam pelos saldos iniciais. Ficou alguma dúvida nessa introdução? Muito bem, se não, vamos continuar. Agora, para compreender melhor esta questão, vamos começar com um exemplo. Mas antes, vamos dividir para melhor compreendermos. Vamos começar a entender as contas do ativo. Como se faz o lançamento das contas do ativo? Qual é a regra de movimentação das contas do ativo? E para entendermos isso, nós temos aqui um exemplo da conta cliente. Nessa altura, os clientes deviam para a nossa empresa o valor de 20.000 kwanzas, que é este valor que está aqui, 20.000 kwanzas. Né? Como vimos lá atrás, a partir do balanço patrimonial, nós tiramos esse saldo a partir do balanço patrimonial. Esse saldo de 20.000 kwanzas saiu desse balanço patrimonial. Então, debitamos como primeira regra. Os saldos, as contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais. Perceberam? Então, este cliente, ele tem uma dívida para conosco no valor de 20.000 kwanzas. Certo? Certo, até aqui. Agora, numa outra ocasião, o cliente veio até a nossa empresa e decidiu fazer uma compra. Mas fez uma compra de uma fatura que ele não pagou no valor de 30.000 kwanzas. Agora, a minha pergunta é, se o cliente tinha dívida de 20.000, agora fez mais uma compra de 30.000 kwanzas, o valor da dívida desse cliente para conosco, empresa, ela aumenta ou ela diminui? Logicamente, o valor da conta dele aumenta, ou seja, se ele tinha dívida de 20.000, recebeu mais 30.000, logo a conta dele sai de 20 mais 30, vai para 50.000. Logicamente, houve um aumento, uma extensão da dívida, um aumento da dívida deste cliente para com a nossa empresa. Então, o valor da dívida deles sai de 20.000, ele aumenta 30.000, então fica 50.000 kwanzas. Logo, para evidenciar esses 30.000 kwanzas desta dívida que ele fez, nós lançamos a débito na conta dele. 30.000 kwanzas. Muito bem. Agora, a dívida dele aumentou. Numa outra ocasião, num outro dia, o cliente decide então vir liquidar parte deste valor. Veio pagar parte deste valor. Então, ele veio e fez o pagamento de 40.000 kwanzas. 40.000 kwanzas. Agora, se ele está a pagar este valor, a minha questão é, ele ao pagar a dívida para com a nossa empresa, a dívida dele, deste cliente, está a aumentar ou está a diminuir? Logicamente, se ele tinha uma dívida de 50, né? É 50, aqui são 50, ele está a pagar 40, lógico, vai ser 50 menos 40, a dívida dele agora fica 10. Logicamente, a dívida dele diminui, sai de 50 para 10. Então, a primeira regra da conta do ativo diz que, neste caso, as contas, a regra número 1, diz que as contas, vou ficar neste lado para vocês verem bem, regra número 1, as contas do ativo são debitadas pelos saldos iniciais, vimos aqui, saldo inicial de 20.000, que estava aqui no balanço patrimonial, e pelos aumentos da dívida. Qual é o aumento da dívida que o cliente fez? Ele fez uma fatura no valor de 30.000 kwanzas. Ele aumentou a dívida de 20.000 para 50.000. Então, as contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida. Agora, as contas do ativo, elas creditam pelas diminuições da dívida. Aqui, o cliente fez um pagamento à nossa empresa
no valor de 40 mil kwanzas. Logo, é um crédito, é uma diminuição da dívida. Quando é uma diminuição da dívida, é um crédito nas contas do ativo. Quando é um aumento da dívida, é um débito. Então, vou repetir novamente. Vou meter aqui em rodapé. Regra número 1 das contas do ativo. As contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições da dívida. Compreenderam? É exatamente isso que aconteceu aqui nesta conta cliente. O cliente tinha um saldo de 20 mil kwanzas, né? 20 mil kwanzas. A regra diz que os saldos iniciais são debitados, são colocados na posição esquerda da conta, são 20 mil kwanzas. E também o cliente fez o aumento da dívida, uma extensão da dívida, logo no valor de 30 mil kwanzas. Como está escrito aqui? Aumento da dívida de 30 mil kwanzas. Então a dívida dele sai de quê? De 20 para 30. De 20, no caso aumenta 30, vai para 50. Logicamente, ao fazer o pagamento de 40 mil kwanzas, o cliente então faz uma diminuição da dívida, né? No valor, no caso que fica 10 aqui, subentendido. Evidenciando aqui no extrato de conta do cliente, nós conseguimos perceber aqui o extrato dele, onde aqui é a sua dívida, aqui são os seus pagamentos, aqui são as suas faturas e aqui são os seus pagamentos na conta do cliente, certo? Então, conforme dissemos, as contas, a regra número 1 para a movimentação das contas do ativo é: as contas do ativo são debitadas pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida e creditam pelas diminuições da dívida. Perceberam, pessoal? Turma, percebeu? É isso. Está gostando do conteúdo? Se está gostando do conteúdo, dá um like para nós sentirmos que você está gostando do conteúdo. Escreva aqui embaixo para nós saber que você está gostando do conteúdo. Tá? Agora, a regra de movimentação do capital próprio mais o passivo, ela é totalmente diferente. Por que dissemos que é diferente? Nós já vimos que as contas do capital próprio mais o passivo, elas encontram-se do lado direito do membro, do lado direito do balanço patrimonial. Logo, por analogia, as contas do passivo, elas creditam-se pelos saldos iniciais. As contas do passivo e do capital próprio, elas creditam-se pelos saldos iniciais e também pelos aumentos. Vamos ver isso. Nós temos aqui um saldo inicial na conta fornecedor de 500 mil kwanzas. Pessoal, fornecedor é toda empresa ou toda entidade que nós, como empresa, compramos algum produto, alguma matéria-prima, algum produto, dependendo do tipo de empresa que nós somos, se é uma empresa industrial, uma empresa comercial. Se for uma empresa industrial, nós compramos matéria-primas. Se for uma empresa comercial, nós compramos produto. Compramos produtos que depois são armazenados e em lotes grandes eles tornam-se mercadoria. Se forem matérias-primas, elas depois são transformadas no processo de produção, que depois são transferidas para o armazém, tornando-se então num produto acabado. No entanto, nós temos aqui dívida com um fornecedor, onde fomos levantar matéria-prima ou algum produto, mas a gente não pagou no valor de 500 mil kwanzas. Essa fatura está aberta porque a gente não pagou. 500 mil kwanzas. Logo, para evidenciar como está evidenciada no balanço patrimonial, né? Logo, nós queremos evidenciar na conta do passivo, queremos evidenciar aqui também na sua conta do fornecedor, o extrato de conta, que é aqui na conta fornecedor. Logo, as contas do ativo, do passivo e do capital próprio, elas creditam-se pelo saldo inicial
e também creditam-se pelos aumentos da dívida. Bom, nós tínhamos uma dívida de 500 mil. Entendemos que numa determinada altura, falamos com o fornecedor e decidimos que podíamos aumentar essa nossa dívida. Fizemos uma nova compra. E essa nova compra é no valor de 150 mil kwanzas. 150 mil kwanzas. Já não pagamos a dívida que tínhamos com ele e agora fizemos a compra de uma nova fatura no valor de 150 mil kwanzas. Agora pergunto-lhe novamente, esta dívida que nós fomos fazer para o nosso fornecedor, ao nosso fornecedor, ela aumenta ou diminui a nossa dívida para com o fornecedor? Logicamente, se a gente comprou mercadoria, mas não pagou, com certeza a nossa dívida aumenta. Para a regra de movimentação das contas do capital próprio mais o passivo, quando há um aumento da dívida com relação a terceiro, nós temos um crédito na conta do capital próprio e do passivo. Então, em resumo, as contas do capital próprio mais passivo, elas creditam pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida. Como está escrito aqui, 150 mil kwanza, aumento da dívida. Está a entender, caro contabilista? Está a entender? Você que tinha essa dúvida, está a compreender? Se mesmo depois dessa aula você continuar a ter dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu vou ler e vou responder também. Yeah? Então vamos continuar com a aula. Então é isso. Então, as contas do capital próprio e do passivo, a primeira regra de movimentação é elas creditam pelos saldos iniciais e creditam pelos aumentos da dívida. Nós tínhamos uma dívida com um fornecedor de 500 mil e falamos com o fornecedor, olha, vou precisar que você me mande uma fatura no valor de 150 mil kwanzas, mas, no entanto, não vou conseguir pagar neste exato momento, nem esta fatura, nem o saldo de dívida que eu tenho contigo, Portanto, a nossa dívida aqui sai de 500 mil para 650 mil kwanzas de dívida no fornecedor. Logicamente, é um crédito. Agora, nós vimos que no passar dos dias conseguimos ter caixa suficiente para pagar, então, parte, pelo menos, da dívida do fornecedor. O que é que a gente decidiu? Nós, quando eu digo nós, a empresa, né, decidiu pagar, então, 300 mil kwanzas da dívida que tínhamos com o fornecedor. Qual era essa dívida? 500 mil de saldo inicial, mais um aumento de 150 mil kwanza. Nós estamos a falar aqui de quê? De 650 mil kwanza. Dos 650 mil kwanza, nós fizemos um pagamento de 300 mil kwanzas. Perceberam? Logo, a nossa dívida cai de 650 para um valor, no caso de quanto? De 350 também. Né? Então, para evidenciarmos na conta os 300 mil kwanza, nós colocamos aqui em débito. E aqui surge então a segunda regra de movimentação da conta do passivo. As contas, regra número 2. As contas do passivo são creditadas pelos saldos iniciais, está aqui, tiramos daqui do balanço patrimonial, na representação horizontal, onde capital próprio mais passivo e valor. No caso, temos aqui um passivo que é o fornecedor, no valor de 500 mil, o saldo inicial é 500 mil, então está aqui 500 mil, creditamos na conta 500 mil kwanza. São creditadas pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida. Fizemos uma compra, uma dívida, novamente, para fornecedor de 150 mil kwanza.
evidentemente nós temos que evidenciar este valor na conta do extrato corrente do fornecedor. No caso, a crédito, né? A crédito de 150 mil kwanza. E agora vejam, nós pagamos 300 mil kwanza para a diminuição da nossa dívida de 650 mil kwanza. Nós diminuímos a nossa dívida para 350 mil kwanzas. Portanto, 500 mais 150 são 650. 650 mil kwanzas. 650 mil kwanza menos 300 mil kwanza. Fica, no entanto, uma dívida para com o fornecedor, ao fornecedor, de 300 mil kwanza, 350 mil kwanzas. Então, a regra número 2 diz: as contas do passivo são creditadas pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida e debitam pelas diminuições da dívida. Vou repetir. As contas do passivo, elas creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida e debitam-se pelas diminuições da dívida. Conseguimos compreender as duas regras? Também essa regra do passivo, de movimentação da conta do passivo, vou deixar aqui em rodapé para vocês escreverem, para vocês passarem. Pessoal, isso são regras básicas da contabilidade. Quem não consegue compreender essas regras básicas de lançamento do ativo, das contas do ativo e do passivo, não vai conseguir progredir no estudo da contabilidade, porque em tudo essas regras são aplicadas. Na vida prática é aplicada essas regras. Tá bom? Então, quem não está a compreender, baixa este vídeo e vai vendo esse vídeo várias vezes até entender. Se mesmo assim não está a conseguir compreender, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários, eu vou responder, vou poder ajudá-lo, ou me chama no off, vou responder com muito carinho, tá? Então, hoje nós aprendemos as regras de movimentação das contas do ativo e das contas do passivo. Compreendemos que uma empresa, no início da sua atividade, ou no início do seu exercício econômico, ao desenvolver a sua primeira atividade, ela consiste em abrir as contas no razão a partir de um balanço patrimonial. E conseguimos compreender que se as contas do ativo estiverem do lado esquerdo do balanço patrimonial, por analogia, os saldos iniciais das contas do ativo devem ser escritas, então, do lado esquerdo da conta. A mesma situação acontece com as contas do capital próprio mais o passivo. Se as contas do capital próprio mais o passivo estiverem do lado direito da conta, automaticamente, por analogia, as contas do capital próprio mais passivo devem ser escritas nas contas, devem ser escritos no lado direito da conta, que é o caso do crédito, os saldos iniciais e também os aumentos. Então, é isso. E a primeira regra de movimentação das contas do ativo, nós dissemos que as contas do ativo são debitadas pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida e creditam pelas diminuições da dívida. Já as contas do passivo, que é a regra número 2, são creditadas pelos saldos iniciais e pelos aumentos da dívida e debitam-se pelas diminuições da dívida. Então, essas são regras simples, básicas, pessoal. Básica mesmo. Em todos os movimentos contabilísticos, de 1 a 31, a 30 ou a 28, os movimentos os movimentos que se registram diariamente numa empresa são aplicadas, então, essas regras. Eu fiz este resumo,
esta aula de forma bem resumida para vocês de fato entenderem as contas, as regras de movimentação das contas do ativo e do passivo. Também, na próxima aula, nós vamos continuar a ver as regras de movimentação das contas, mas no caso, como se movimentam as contas de custo e de proveito. Hoje falamos das contas do ativo e do passivo. Na próxima aula, não podes perder, ativa já o sino para não perder a aula. A próxima aula, regras de movimentação das contas de custo e de proveito. Se você chegou até aqui, gostaria de saber de você o que é que você achou dessa aula. Também, para mim saber que você chegou até aqui, até o fim, por favor, escreva aqui embaixo regra de movimentação, tá? Estamos juntos, eu sou o professor Leonardo, te espero na próxima aula. Até lá, estamos juntos. Tchau, beijo.